Depois de conhecermos as equações cartesianas da reta, tanto no plano como no espaço, que surgem então da equação vetorial, como foi mostrado então no vídeo anterior, interessa agora chamar a atenção para alguns cuidados a ter nestas equações, nomeadamente no que se refere a retirar delas o ponto e o vetor. Nós já vimos então que, se tivermos, por exemplo, no plano, o ponto que eu retiro destas equações, portanto, o ponto que pertence à reta, estando ela escrita nesta forma, estando na equação cartesiana da reta, será então o ponto x0, y0, caso eu esteja então no plano, e o vetor v, vamos chamar v ao vetor diretor, terá de coordenadas v1, v2. Reparem que a reta terá de estar então nesta forma, a equação cartesiana terá de estar nesta forma, ok? Para eu tirar o ponto e o vetor. Já no caso de estar em R3, o ponto será então x0, y0, z0, portanto o ponto será o que está cá em cima, e o vetor será v1, v2, v3. Portanto, isto já foi visto e agora estou aqui apenas a relembrar porque eu vou chamar a atenção então para alguns cuidados a tirar quer o ponto, quer o vetor, ok? E para isso vou fazer com exemplos. Vou então colocar aqui dois exemplos, vão aumentando gradualmente de dificuldade e no fim terei dois casos particulares em que as componentes do vetor serão zero. Vamos então ver como é que retiro daqui o vetor. Reparem, nós poderemos sempre optar por ver então a equação cartesiana na forma que eu apresentei anteriormente. Eu tenho aqui x mais 5, posso estar a ver perfeitamente x menos menos 5, não é? Sobre 2, igual a y menos 3 sobre 5. Eu aqui estou a ver apenas o z, posso estar a ver z menos 0. Z menos 0 dividir por 1, não é? Z menos 0 dá z, z a dividir por 1 dá z. Portanto, esta equação é igualzinha à anterior, só que eu vista desta forma, eu não me engano e consigo tirar o ponto logo. É claro que não é necessário escrevê-la, mas teremos de estar a ver esta forma, ok? O ponto é então menos 5, 3, 0. Okay? Estou a tirar então estes pontos que vêm daqui. Eu vou mostrar mais uma vez a equação cartesiana. Reparem, o ponto é x0, y0, z0. Okay? E temos então o ponto e o vetor será então o que está ali em denominador, que será então o 2, 5, 1. Bom, agora vou apresentar aqui um outro caso. Este é um caso relativamente simples. Vou apresentar aqui outro caso onde atrás da variável x, y ou z estão outros números que não o 1. Reparem que chamo mais uma vez a atenção, na equação cartesiana da reta, sempre aqui atrás do x, do y e do z, terá de estar sempre o número 1, uma unidade, ok? Não pode estar negativo, nem pode estar outro número qualquer. Quer dizer, não pode estar para conseguirmos ver o vetor e o ponto, não é? E reparem que isso acontece aqui nestas equações, então eu terei de simplificar de modo a estar a ver a equação cartesiana, ok? Então o que é que eu vou fazer para retirar daqui este menos do x? Bom, eu tenho aqui uma fração e numa fração eu posso multiplicar e dividir pelo mesmo número, se me der jeito, não é? Então eu vou multiplicar esta fração no numerador e no denominador por menos 1. Ao multiplicar por menos 1 aqui no numerador fico com x menos 2 e ao multiplicar por menos 1 no denominador fico com menos 7. Portanto, nós já sabemos que numa fração poderemos multiplicar no numerador e denominador pelo mesmo número, porque a fração mantém-se, ok? Aqui vou fazer o mesmo, reparem, fica y sobre menos 1. Reparem que aqui estava menos y sobre 1. Eu multipliquei por menos 1 no numerador, ficou y. Multipliquei por menos 1 no denominador, ficou menos 1. E agora aqui não terei de multiplicar por menos 1. Porque eu não tenho menos 1 atrás do z, não é? Mas tenho lá um 3. E se tenho lá um 3, o que é que eu terei de fazer para tirar dali aquele 3 que está a multiplicar pelo z? Bom, neste caso tenho que dividir o numerador e o denominador por 3, porque só assim é que sai dali o 3, não é? Então eu vou dividir tudo por 3. Neste caso até vou colocar aqui e depois coloco no final a simplificação. Terei de dividir também o denominador por 3, não é? Só assim é que a fração fica equivalente. E ficamos então com esta situação, onde já é fácil agora retirar, até posso colocar aqui menos 0, retiramos então facilmente aqui o ponto e o vetor. Portanto, menos 4 terços a dividir por 2 terços. Assim, já podemos dizer que o ponto
da reta é o ponto 2, 0, estou a olhar para aqui, não é? 2, 0, menos 4 sobre 3, e o vetor diretor da reta será o vetor menos 7, menos 1, 2 terços, ok? Vamos então ver agora ainda mais um caso, e depois é que passarei então a outros casos particulares. Vamos ainda ver mais um caso onde eu pretendo retirar o ponto e o vetor. Então o que é que vou fazer? Este caso está relativamente simples, portanto é só para chamar a atenção de uma situação. Não, termos o cuidado de... eu nem vou aqui simplificar porque penso que estará fácil de perceber. É só termos o cuidado de ter atenção se as variáveis estão por ordem ou não. Portanto, eu apresentei os dois exemplos com o x, o y e o z, e aqui temos ao contrário, não é? Portanto, teremos de ter cuidado em dizer que o ponto é 5, 7 e menos 4, não é? O menos 4 penso que já estarão a perceber. Portanto, é só ter o cuidado se a equação não estiver ordenada em x, y, z, nós aqui temos que colocar, é sempre x, y, z, não é? Portanto, temos que ir buscar o x, depois o y, que pode estar em segundo lugar ou não, portanto, é uma questão de atenção, ok? O vetor, a mesma coisa, será 3, 3, 2, ok? 3, 3, 2. Exatamente. Bom, vou agora então apresentar aqui os casos particulares da equação cartesiana. Eu estou a falar de casos particulares quando uma das componentes do vetor é nula, porque reparem uma coisa, na equação cartesiana, que eu vou aqui apresentar novamente, o V1, V2 e V3, que são as componentes do vetor, estão em denominador. Ora, estando em denominador, se alguma delas for zero, bom, então não poderemos escrever desta forma, não é? Portanto, estamos aqui a supor, quando escrevemos as equações cartesianas assim, que tanto o V1 como o V2 como o V3 serão diferentes de zero, não é? Porque senão não poderia escrever desta forma. E então fica a pergunta, como é que eu hoje vou escrever se não posso escrever assim, não é? É isso então que eu vou agora apresentar. Como é que escrevemos as equações cartesianas da reta se uma das componentes for zero. E eu supus aqui um exemplo prático em que a componente do x era zero, poderia ser outra qualquer e far-se-á de forma análoga, ok? Então, uma dica prática, eu vou aqui fazer primeiro uma dica prática para fazer mais rapidamente as equações e depois vou justificar. Nós poderemos, na folha de rascunho, fazer o seguinte, fazer o que fazemos sempre. Portanto, x menos 3, o ponto ali é 3, a dividir pela componente do vetor e coloco aqui 0, eu estou a dizer na folha de rascunho, não é? Para nos orientarmos. Y menos 2 sobre 1 igual a z menos 5 sobre 2. Pronto, escrevemos assim e depois transformamos estas equações no seguinte, e eu já vou explicar porquê, ok? Portanto, a componente que tem 0 no vetor, se existir apenas um 0 no vetor, vai deixar de existir esta componente, vai ficar x igual a 3. E as outras duas mantêm-se igual. E, portanto, escreveremos assim, desta forma, ok? Escrevemos desta forma as equações cartesianas. Ok? Tem aqui um i, que é um i de interseção. Eu vou agora explicar então porque é que isto acontece. Então, se uma das componentes, e apenas uma, do vetor for zero, for nula, as equações cartesianas escrevem-se assim. A componente do vetor que é nula vai desaparecer da tradicional equação cartesiana e escreve-se x igual ao ponto. Neste caso, porque é o x, não é? E as outras duas mantêm-se tal e qual escrevíamos anteriormente. Bom, isto acontece porque, reparem que eu vou também pegar aqui na equação vetorial para justificar isto. A equação vetorial é então escrita desta forma, x, y, z igual a ponto, o ponto por onde a reta passa, que é 3, 2, 5, mais k vetor, e o vetor é 0, 1, 2. K pertence a R. Vamos então simplificar aqui, ficamos com x igual a 3 mais 0k, ficamos com y igual a 2 mais k vezes 1, que dá k, e z igual a 5 mais 2k. E daqui poderemos então optar por resolver tudo
em ordem a k. Reparem, 0 vezes k vai dar 0, desaparece o k, e ficamos com x igual a 3. E daqui ficamos com k igual a y menos 2, e aqui k igual a z menos 5 a dividir por 2. Okay? Portanto, o 5 vai para o outro membro, o 2 passa a dividir, e ficamos então com isto. E reparem que poderemos então dizer que temos x igual a 3 e y menos 2 igual, porque é k igual a y menos 2, k igual a z menos 5 sobre 2, então podemos dizer que y menos 2 é igual a z menos 5 a dividir por 2. Portanto, que vai dar então o que nós obtivemos logo aqui por uma abordagem mais prática, ok? Isto será sempre assim. A componente que tem 0 no vetor fica x igual ao ponto e os outros dois mantêm. Bom, vamos ver o caso particular também em que duas das componentes do vetor são 0 e não apenas uma. Temos algo também parecido, então como é que eu construía aqui a minha equação? Posso fazer o mesmo que fiz anteriormente. Parte do princípio que, portanto, na folha de rascunho escrevo a equação não ligando ao zero no denominador, isto é só para mim, não é? Y menos 3 sobre 0, z menos 1 sobre 3. Este 3 vem então aqui do vetor. E depois transformo então estas equações cartesianas da seguinte forma. E aqui já será diferente, ok? O que vai acontecer é isto. O que vai desaparecer é aqui o z menos 1 sobre 3, já vamos perceber melhor porquê. E ficamos só com isto, x igual a 5, portanto eu não posso escrever x menos 5 sobre 0. Então escrevo x igual a 5 e y igual a 3, ok? Agora, partindo também da equação vetorial, vou mostrar que isto realmente é assim, mas na prática não precisamos estar a fazer o que eu vou fazer a seguir, é apenas para mostrar, ok? Vou então partir aqui da equação vetorial, x, y, z, igual ao ponto por onde a reta passa, 5, 3, 1, mais k, o vetor. E o vetor é 0, 0, 3. K pertence a R. Ok? E vamos então simplificar. Ficamos com x igual a 5 mais 0k, y igual a 3 mais 0k, z igual a 1 mais 3k. E o que nós obtemos aqui é o seguinte, x igual a 5 e y igual a 3, 0k dá 0, não é? E obtemos aqui z igual a 1 mais 3k. Bom, e reparem que daqui pode resultar o seguinte, nós não obtivemos aqui nada impossível. Obtivemos esta condição, o x é 5 e o y é 3 e o z pode ser um valor qualquer. Pronto, se o z pode ser um valor qualquer, não metemos mais nada e ficamos só com esta condição aqui. X igual a 5 e y igual a 3. Ok? E, portanto, em termos práticos, poderão utilizar esta técnica. Escrevem a equação com o zero nos denominadores e, neste caso, já sabem, o que vai ficar igual ao ponto é o que tem zero no denominador. Ok? Bom, ficamos então por aqui. Foram alguns cuidados aqui na equação cartesiana, em termos práticos. Até uma próxima!